O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da palavra do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, então, hoje a gente tem esse episódio dos Atos dos Apóstolos, então talvez a gente pode transferir para hoje uma frase de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia o seguinte: os santos louvam na desgraça e na graça. Ou seja, não importa o que venha, sabe que Deus tira um bem de tudo. E tudo está sob a providência de Deus. E aqui a gente vê de uma forma mais concreta, porque no início da vida cristã, essas ações sobrenaturais eram mais fortes. A gente vê uma passagem que os apóstolos são presos por estarem fazendo o bem, e Deus manda os anjos libertá-los. E, em seguida, diz: ide falar ao povo no templo sobre tudo que se refere a este modo de viver. Depois, acaba que os invejosos, os sumos sacerdotes, descobrem e mandam prendê-los de novo com medo do povo. Ou seja, o povo também tem algo que se chama sensus fidei. Senso da fé. Sentido da fé. O que é sensus fidei? É mais ou menos assim: se houver um inquérito contra mim, mesmo que numa cidade existem pessoas que não gostam de mim e pessoas que gostam, quando o povo se une, eles não erram no que falam sobre mim na fé. Então, o povo junto não erra. Isso é muito interessante. Seria a mesma credibilidade do magistério da igreja. Assim como o magistério unido não erra, quando eu digo não erra, aprendam que mesmo nos ensinamentos não definitivos, porque o magistério pode mudar algumas coisas com o tempo, mas para aquela época, o que o magistério ensina é infalível. Para aquela época. Eu não gosto da palavra infalível, porque infalível para o Código de Direito Canônico seria imutável, né? Seria os dogmas. Mas a gente pode dizer
que é indefectível. Para cada época, o magistério ensina, se você segue o magistério, você não tem como ser condenado. Então aqui, os sumos sacerdotes já tinham medo do povo. Vejam, quem teria mais credibilidade na época? Os sumos sacerdotes. Porque eles eram quem ensinavam a lei. E os sumos sacerdotes tinham medo do povo de jogar pedra. Por quê? Por causa do sensus fidei. O Espírito Santo. Seria mesmo, padre, mas a gente vê tantos padres que enganam o povo, que criam toda uma multidão e depois a gente vai ver, se escandaliza, não era santo. Sim, assim como sempre vão ter pessoas que gostam, que não gostam, que caluniam. Mas quando é oficial e se junta todo o povo, o Espírito Santo garante que ali sairá algo bom. Isso é muito interessante. Então nós temos aqui que tudo está sob a providência de Deus, isso nos dá um consolo, mesmo que acontece de ruim, nós temos que dar graça, segundo Santo Agostinho, porque tudo faz parte do projeto. Claro que podemos rezar, pedir para Deus abreviar, ajudar, mas sabemos que não tem como fugir da providência divina, não tem jeito. Deus sustenta o universo com um ato só e mantém a existência com um ato só. Isso quer dizer o quê? Que Deus me conhece infinitamente mais que eu. Eu nunca vi meus órgãos, coração, fígado. Deus mantém, não só faz existir, como mantém por dentro. Existe o mistério do livre-arbítrio. Apesar de tudo isso, Deus me dá o livre-arbítrio de negá-lo. Um grande mistério. Claro que quanto mais você reza, você vê que você não é nada, você não controla nada do seu corpo. É ridículo um ateu, né? Ridículo. Absurdo. Quem somos nós? Não faz nada, que está tudo sendo controlado por uma doação divina, por uma inteligência divina. Tudo é Ele. Como eu controlo até aqui, né? Depois, nada. Não sei de onde, como é que eu fui criado. De repente, uma criaturinha, não é nada, não sabe nem quem é, não conhece nem a si mesmo por dentro, se diz independente do Criador. É um nível de orgulho e petulância fora do comum. Me dói quando eu vejo médicos que estudam anatomia, estudam fisiologia, estuda tudo, dizer que Deus não existe. Né? Até teve um médico famoso, Francis Collins, que foi fazer o projeto Genoma, que era ateu, e dizia que quanto mais ele estudava o gene, mais ele se dobrava diante do Criador. Aí ele escreveu um livro que se chama A Ciência de Deus. Acho que é isso. Ele é americano, não é católico, ele é batista. Porque ele dizia, quanto mais ele via um gene complexo, a complexidade, ele falava, meu Deus, só pode ter alguém por trás. Né? Graças a Deus ele começou um petulante, mas logo, quanto mais você faz ciência, por isso não existe ciência que nega Deus. Isso é uma falsa ciência, né? E no Evangelho, essa fala que Deus amou tanto o mundo, que mandou seu Filho, e quem nele crê, vive para sempre. Aqui seria a devolução do fruto da vida eterna, que foi tirado em Gênesis. Por quê? Na verdade, a vida eterna nasce de uma relação com o Criador. Nós somos seres relacionais. A pessoa afastada de Deus é aquela que não se relaciona bem com ninguém. Nem com Deus, nem com a família, nem no trabalho. Pode ver que a pessoa avarenta, egoísta,
só pensa em si mesma, ela é péssima de relacionamento. É uma porta. Horrível. Infelizmente, até dentro da igreja tem muita gente assim, né? Até dentro da vida religiosa, dos padres. É péssima de relacionamento. Porque a relação é o ápice do ser humano. Você faz faculdade, doutorado, para não dar conta de relacionar com os outros, melhor jogar no lixo. Então, na verdade, o que funda a vida eterna, devolvida, é a relação com Deus, que se firma em Cristo que se encarnou. E Deus também sabe que nós precisamos de algo concreto, que continua na Eucaristia. Através dessa relação com a Eucaristia, eu relaciono bem com os outros. Ou pelo menos luto, perdoo, porque todo mundo erra, todo mundo é miserável, então eu tenho que saber perdoar. Estou a serviço, ajudo no trabalho. Elogio a esposa, ou a esposa se prepara para quando o marido chegar, falar coisas boas. Né? Que bom colocá-lo sempre mais feliz quando chega. Relacionar-se bem. Relacionar bem com seu colega de trabalho, ao invés de ter inveja. É isso que deixa a pessoa cada vez mais alto nível. E essa é a chave da felicidade. Por isso que tem gente bilionário que paga viagens para os outros para tentar ter alguém que ame, né? E na verdade o amor não se compra, se conquista, né? Então a gente pode dizer que quanto mais você relaciona bem, mais vida você tem. E quando você se relaciona bem com Cristo, você tem a vida eterna. Quanto menos você relaciona bem, menos vida você tem. E você não relaciona com Cristo, você não tem a vida eterna. É um galho seco. Porque na Trindade, o que funda a Trindade é a relação entre eles. O céu, o que é o céu? É relacionar com a Trindade. Eternamente. E quanto mais você relaciona com a Trindade, mais você vai ficar pleno. Por isso que o Papa Bento dizia que tinha preocupação com os jovens, porque parece que ninguém tinha mais interesse na vida eterna, porque achava que era chato, um dia após o outro, ficar a vida eterna lá. E ele dizia que a gente tem que hoje explicar que não é bem assim. O céu não é uma chatice de ficar 3 anos, sei lá, bilhões de dias lá tocando harpa, não é? Na verdade, o céu é você cada dia mais participar da plenitude divina. É algo como se você tivesse a sua felicidade ao extremo cada vez mais, e Deus te faz capaz de mais feliz eternamente. Tudo novo, sempre é Deus e Deus e Deus e Deus. Porque Deus não tem fim. Ele vai te dar alegria e vida plena sempre. É algo extraordinário. Imagina aqueles santos mesmo que vão estar mais na glória, né? Os que vão na repescagem vão ficar mais longe de Deus, né? Os que vão lá meio que fisgado. Mas os santos vão estar naquela, como serafins e querubins, né? Estão lá. É algo extraordinário. Não dá nem para explicar, porque não tem nem palavra que chegue perto. E aqui explica que quem crê em Cristo já está salvo. Quem não crê já está condenado, né? E quem é que crê? Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima. Na vida prática. Na prática. Na verdade, a gente vai ver na prática. Não é na teoria. Tem pregadores que fazem pregações. É muito interessante. Eu já vi os pregadores que o amor. Aí termina a pregação, vai falar. Chega. Então, às vezes é melhor uma pessoa que não dá conta de falar tanto, mas na prática, luta. Eu digo lutar porque senão fica parecendo que eu estou colocando peso nas costas. A gente luta com a graça de Deus para melhorar. Todos nós somos miseráveis. Senhor, me ajuda a ser melhor, a ser mais dócil, a ser mais servo, a amar mais e colocar o amor em prática. Por isso que o casal
tem que botar o amor em prática. Tem casal aí com 30 anos de casado, 40, que tá igual irmão. Não dá conta nem de falar eu te amo, tá congelado. Vive lá, vive, né? Um dia eu falei para a senhora, fala eu te amo pro seu marido até 80 e poucos anos. Nem pensar, padre. Não me peça isso. Por favor. Tá bom? Tenta. Não, padre. Então, tive que recuar. Porque tantos anos, né? A prática. E quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. As suas ações. Também tem professores de teologia, na Europa então, que tem os italianos, espanhóis, que ensinam muito bem, mas no relacionamento, na prática, claro, tem aqueles que são, na prática, muito bons, né? Mas é bom a gente ter em mente isso. Eu tenho que fazer o bem, né? Agir bem. Não só blá, blá, blá. Por isso que a vida virtuosa, nós vamos falar quinta-feira, começar a formação quinta-feira sobre a vida virtuosa, temos que botar em prática. Se eu estou em casa com preguiça, eu tenho que agir para quebrar a preguiça. Eu não tenho que ficar pensando, Senhor, eu queria largar de ser preguiçoso, me ajuda, aí vou... né? Isso não gera vida virtuosa. Bem, são muitas coisas interessantes que Nossa Senhora também nos ensine a ter essa vida do alto, né? Que nos coloque no seu útero para cada vez mais agirmos bem, relacionarmos bem com Cristo e assim termos antecipadamente a vida eterna aqui, não em plenitude, e depois a vida eterna plena após a morte.